A China passou anos construindo ilhas artificiais no mar, mas seu projeto mais recente não ficará fixo ao fundo do mar. Esta vai flutuar, se mover por conta própria e transportar toda uma comunidade científica para algumas das águas mais perigosas do planeta. Oficialmente, a China está construindo a ilha para pesquisa científica em águas profundas, testes de equipamentos, pesquisa mineral e monitoramento oceânico durante todo o ano. Mas quando uma estação de pesquisa pode se mover pelo oceano, sobreviver por meses sem ajuda e continuar operando após uma explosão nuclear, ela se torna muito mais do que uma embarcação científica comum. O projeto tem o longo nome de Instalação Flutuante de Pesquisa Residente em Águas Profundas para Todas as Condições Climáticas. A Universidade de Jiaotong de Xangai, que lidera o projeto, também a chama de Instalação Móvel de Ciência e Tecnologia Oceânica, ou MOST. Seu apelido chinês mais curto se traduz como Ilha Flutuante do Mar Distante. Apesar do nome, a China não vai criar essa ilha despejando areia em um recife ou fazendo aterro no mar. Os engenheiros vão construí-la em aço, como uma plataforma autopropulsora semi-submersível, com dois cascos enormes posicionados parcialmente abaixo da água. Esse projeto vai dar a ela a estabilidade de uma plataforma offshore, ao mesmo tempo em que permite que viaje como um navio. A estrutura planejada terá cerca de 138 metros de comprimento e 85 metros de largura, dando a ela um convés mais largo do que muitos porta-aviões modernos. Seu convés principal ficará a aproximadamente 45 metros de altura, e toda a instalação terá um deslocamento de cerca de 78 mil toneladas quando totalmente carregada. Isso a coloca aproximadamente na mesma categoria de peso do porta-aviões Fujian da China, embora a ilha flutuante desempenhe um papel completamente diferente. Por dentro, a instalação contará com laboratórios de pesquisa, áreas de teste de equipamentos, alojamentos, serviços médicos, oficinas, sistemas de comunicação e sua própria infraestrutura de energia e água. Ela acomodará até 238 cientistas, engenheiros e membros da tripulação, podendo permanecer no mar por até 120 dias, sem receber novos suprimentos. A ilha também viajará a uma velocidade máxima de 15 nós, permitindo que a China a mova entre zonas de pesquisa em vez de fixá-la permanentemente em um local. Uma vez que chega ao local, a plataforma pode permanecer no lugar por meses, enquanto os pesquisadores observam o oceano, testam máquinas subaquáticas pesadas e estudam áreas que navios de pesquisa comuns só conseguem visitar por tempo limitado. A ideia da ilha de pesquisa flutuante da China não surgiu da noite para o dia. A Universidade Jiaotong de Xangai começou a trabalhar no conceito em 2014, quando seus pesquisadores começaram a estudar como a China poderia manter uma presença científica permanente em águas distantes e difíceis. Navios de pesquisa tradicionais só podiam permanecer em uma área por um período limitado, antes que combustível, comida, clima ou manutenção os obrigassem a retornar ao porto. Plataformas fixas offshore ofereciam maior estabilidade, mas os engenheiros não podiam movê-las quando as prioridades de pesquisa mudavam. A universidade queria combinar as melhores qualidades de ambos os sistemas. Uma grande plataforma que pudesse permanecer estável por meses, mas ainda assim navegar para um novo local quando necessário. O projeto gradualmente passou de uma proposta acadêmica para os planos nacionais de desenvolvimento da China. Em outubro de 2021, o governo incluiu a instalação em seu 14º Plano Quinquenal para grandes infraestruturas científicas nacionais. Essa decisão deu ao projeto apoio nacional, mas os engenheiros ainda precisavam concluir estudos de viabilidade, testes estruturais, orçamentos e revisões técnicas. Em julho de 2024, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China aprovou o estudo de viabilidade do projeto. Mais tarde naquele ano, a Universidade de Jiaotong de Xangai assinou o contrato principal de design com o Instituto de Pesquisa 708 da Corporação Estatal de Construção Naval da China, uma das principais organizações do país para projetos de navios e plataformas offshore. Durante 2025, o projeto passou por novas revisões de design e investimento. As autoridades não confirmaram publicamente uma estimativa confiável do custo total, embora a universidade tenha descrito como o maior investimento único em pesquisa de sua história. A China iniciou oficialmente a construção da ilha flutuante em Xangai em 28 de março de 2026. Isso marcou o início da fase de construção física após mais de uma década de planejamento e pesquisa. As primeiras declarações previam o início das operações em 2028, mas o cronograma oficial mais recente agora prevê a conclusão em 2030. Se a China atingir essa meta, levará cerca de 16 anos para transformar a ideia original na primeira plataforma de pesquisa autopropulsada e ultra grande do mundo, construída para residência de longo prazo no Oceano Profundo. Então agora a pergunta é, por que ela é chamada de ilha e não de um navio comum? A ilha flutuante do mar aberto pode se deslocar por conta própria, mas seu design é muito diferente de um navio de pesquisa comum. Em vez de usar um único casco estreito, os engenheiros projetaram uma enorme estrutura semi-submersível com dois cascos separados, posicionados profundamente abaixo da superfície. Grandes colunas verticais vão conectar esses cascos submersos à plataforma principal acima da água.
Como grande parte da flutuabilidade da estrutura fica abaixo da área onde as ondas carregam mais energia, a plataforma deve sofrer menos balanço e afagem do que um navio convencional. Isso vai criar um convés mais estável para laboratórios, guindastes e equipamentos pesados. Essa estabilidade será importante quando os pesquisadores começarem a baixar máquinas em águas com vários quilômetros de profundidade. A China planeja testar equipamentos de águas profundas que pesam mais de 100 toneladas, incluindo máquinas de mineração, robôs subaquáticos, sistemas de perfuração e equipamentos de observação do fundo do mar. Mesmo movimentos moderados na superfície podem se tornar perigosos quando um guindaste suspende máquinas tão pesadas pela lateral. O design de casco duplo também permitirá que a plataforma continue operando em condições adversas. As especificações relatadas indicam que ela pode operar em estado do mar 7, quando as ondas podem atingir entre 6 e 9 metros. Os engenheiros também a projetaram para sobreviver a tufões de força 17, segundo a classificação de ventos da China, onde os ventos sustentados podem ultrapassar 200 km por hora. Uma vez que a plataforma alcance sua área de pesquisa, os sistemas de propulsão e posicionamento vão ajudá-la a manter uma posição estável. Isso significa que ela pode permanecer acima da mesma seção do leito marinho, enquanto os cientistas realizam observações de longo prazo ou operam máquinas subaquáticas. Os engenheiros também podem mover a plataforma para longe de uma tempestade que se aproxima, realocá-la quando uma missão científica termina ou enviá-la para apoiar um programa de pesquisa completamente diferente. É isso que torna a instalação diferente de qualquer coisa atualmente no mar. Ela vai combinar a mobilidade de um navio, a estabilidade de uma plataforma offshore e o espaço de trabalho de uma pequena ilha. Em vez de enviar cientistas em expedições curtas, a China levará toda uma base de pesquisa flutuante diretamente para o oceano que eles precisam estudar. A capacidade da ilha flutuante de sobreviver a tufões e grandes ondas já a torna uma plataforma científica incomum, mas sua característica mais polêmica não tem nada a ver com o clima. Pesquisadores chineses também projetaram partes da estrutura para resistir à pressão criada por uma explosão nuclear. Isso não significa que toda a ilha poderia sobreviver a um impacto direto de uma arma nuclear. Nenhum teste disponível ao público apoia tal afirmação. Em vez disso, os engenheiros se concentraram em proteger os compartimentos que a plataforma precisaria para sobreviver após uma explosão poderosa. Essas áreas vão conter energia de emergência, equipamentos de comunicação, controles de navegação e outros sistemas necessários para manter a ilha estável e operacional. Para essa proteção, a equipe de pesquisa desenvolveu um tipo especial de painel sanduíche. Painéis sanduíche comuns colocam uma estrutura interna leve entre duas camadas externas mais resistentes. O projeto da China utiliza tubos metálicos ocos cuidadosamente organizados e estruturas entreliça dentro do painel para controlar como ele reage quando uma onda de pressão atinge. A blindagem de aço pesada depende principalmente da espessura e do peso. O novo painel funciona de forma diferente. Quando uma explosão repentina atinge sua camada externa, a estrutura interna começa a se comprimir e deformar em uma sequência planejada. Esse processo absorve parte da energia e distribui a força por um período longo, reduzindo a pressão máxima que atinge o compartimento atrás dele. Pesquisadores da Universidade Jiaotong de Xangai testaram milhares de configurações diferentes por meio de simulações em computador. Eles mudaram o formato, o arranjo, a espessura e o ângulo dos tubos internos para encontrar um design que oferecesse forte proteção sem adicionar peso excessivo à plataforma. Algumas simulações relatadas mostraram que a estrutura poderia reduzir a força transmitida pelo painel em cerca de 58%. Os pesquisadores também fizeram referência ao GJB 1060.1-1991, um padrão militar chinês relacionado à proteção contra a pressão de explosão nuclear. O uso de um padrão desse tipo em um projeto de pesquisa oficialmente civil levantou questões sobre quais outras missões a plataforma poderia eventualmente desempenhar. Existem razões civis práticas para proteger seus sistemas de emergência. A ilha pode operar a milhares de quilômetros de um porto seguro, cercada por combustível, maquinário pesado, equipamentos elétricos e sistemas de alta pressão. Uma grande explosão a bordo ou outro acidente extremo poderia criar uma onda de choque poderosa mesmo sem uma arma nuclear. No entanto, a resistência a explosões nucleares também confere à plataforma um valor estratégico claro. Uma instalação que pode manter energia, navegação e comunicações após um grande ataque se torna muito mais difícil de ser desativada do que um navio de pesquisa comum. A ilha flutuante de alto mar pode fortalecer a pesquisa oceânica da China, mas sua importância vai além dos laboratórios e equipamentos científicos. O projeto também dará à China uma presença permanente e móvel em águas distantes, sem a necessidade de uma base convencional no exterior. O poder marítimo moderno depende de mais do que porta-aviões, submarinos e mísseis. Os países também precisam de informações detalhadas sobre a profundidade da água, o relevo do fundo do mar, as correntes, a temperatura, a salinidade, o som subaquático e os padrões climáticos. Essas informações apoiam o transporte marítimo comercial, a exploração de recursos, a previsão de desastres, as operações de submarinos e as comunicações subaquáticas.
A ilha flutuante vai coletar esses dados continuamente por meses, em vez de apenas durante curtas viagens de pesquisa. Ela também poderia implantar sensores subaquáticos, testar veículos autônomos e mapear áreas do fundo do mar que a China pode considerar economicamente ou estrategicamente importantes. Muitas dessas atividades têm aplicações tanto civis quanto militares. Um robô subaquático projetado para inspecionar oleodutos também pode examinar infraestruturas estrategicamente importantes no fundo do mar. A tecnologia desenvolvida para a comunicação científica com máquinas de águas profundas pode posteriormente ser utilizada em sistemas navais. O conhecimento detalhado das correntes e do som subaquático pode ajudar pesquisadores marinhos, mas as mesmas informações também podem ser usadas para detecção e navegação de submarinos. Isso não significa que a China pretende transformar a ilha em uma base militar. As autoridades a apresentaram como uma infraestrutura científica nacional e nenhuma fonte oficial anunciou que ela terá armas ou aeronaves navais a bordo. No entanto, a mobilidade da plataforma, sua longa autonomia, sistemas de comando protegidos e a capacidade de suportar grandes equipamentos subaquáticos lhe conferem um claro potencial estratégico. O Mar do Sul da China recebeu a maior parte da atenção internacional, mas a China não confirmou que a ilha permanecerá lá permanentemente. Seu design permite que ela opere no Pacífico, no Oceano Índico ou em outros mares distantes. Essa flexibilidade pode ser mais valiosa do que instalar outra estrutura fixa em um recife. Para a China, o projeto representa mais um passo rumo a se tornar uma potência líder em águas profundas. O resultado não vai apenas aumentar a capacidade da China de estudar o oceano, mas também pode fortalecer a posição do país na competição global por tecnologia de águas profundas, minerais críticos, dados subaquáticos e acesso de longo prazo às águas mais remotas do mundo. Agora, aqui vai uma pergunta para você. Será que essa ilha flutuante vai mudar a forma como a humanidade estuda e desenvolve o oceano profundo? Será que os Estados Unidos e outras potências marítimas vão construir suas próprias versões? E será que o mais novo megaprojeto científico da China pode, eventualmente, remodelar o equilíbrio de poder no mar? Conte pra gente o que você acha nos comentários abaixo.